Vamos para a segunda aula do tema força magnética. Se você não assistiu a aula anterior, você precisa assisti-la para que tudo que eu fale nessa faça sentido para você, tá bom? Vamos para a aula? Veja bem, a força magnética atua sobre cargas elétricas em movimento. E o que é corrente elétrica, se não cargas elétricas em movimento? É interessante que você lembre-se que as cargas que se movem dentro de um condutor são os elétrons livres, num condutor metálico, né, sólido. Só que a gente considera que são as cargas positivas. Lembra do sentido convencional? Então, quem de fato se movimenta são as negativas, mas a gente considera que são as positivas. O que a gente vai analisar aqui será considerado sempre o sentido convencional. Porém, se você analisar também pela perspectiva do sentido real, isso não vai afetar a sua resposta, você vai acertar do mesmo modo, tá bom? Mas vamos padronizar o sentido convencional. Vamos lá. A força magnética sobre condutor retilíneo. Olha o que a gente traz aqui agora nessa sequência de conteúdo, né? Veja bem, aqui eu desenhei aqui para você um fio, como você está vendo aqui, um fio reto, longo, percorrido por uma corrente. A corrente ela está indicada aqui, ó. Deixa eu... Cadê? Ok. Aqui, ó, por essa setinha vermelha, tá bom? Então, você vai ter cargas positivas supostamente correndo aqui. O que seria a mesma coisa se você estivesse analisando o sentido convencional, o sentido real, desde que você considerasse que fossem cargas negativas que iam correr para o outro lado, tá bom? Então, fingir que são cargas negativas indo para a esquerda equivale a fingir que são cargas positivas indo para a direita. Vamos lá. Então, olha só, se você tem as cargas se movendo para esse lado, em uma região onde existe um campo magnético para esse outro lado, você aplica a regra do tapa. Olha só como ficaria a posição da mão. Os 4 dedos apontariam para esse lado, certo? O polegar representaria o sentido da corrente, que é o movimento, né, a velocidade, e aí a palma da mão ficaria voltada para cima. Como eu estou considerando carga positiva, esse é o sentido. Então, uma força magnética vai atuar sobre esse condutor, empurrando o condutor para cima. E aí todo o condutor vai acabar se movendo, já que as cargas estão dentro do condutor. Ficou claro? Nesse caso, a gente faz uma pequena alteração na nossa equação. Deixa eu te mostrar aqui qual é a equação. Eu vou pedir só para a dona trocar aqui, isso, perfeito. Observe que agora eu coloquei aqui, ó, regra do tapa, né? Ela se aplica novamente para a gente descobrir o sentido, mas eu coloquei agora o módulo com uma pequena alteração. O que é que aparece aqui embaixo? Aparece o campo, a corrente e o comprimento. Observe que houve uma pequena alteração. Eu sei que você já percebeu de onde veio essas informações, mas eu vou fazer um rascunho aqui nesse canto, tá bom? Olha o que eu vou colocar aqui, ó. Se a gente já sabia que a força era QVB e o seno de θ, o que é a corrente elétrica, né? O que é a velocidade? Vamos começar com a velocidade. A velocidade, ó, vai então ser a distância percorrida, que nesse caso é o comprimento do fio, dividido pelo tempo, vezes B seno de θ. Sacou? Né? Meio óbvio, né? Velocidade, distância sobre tempo. Agora, quando eu faço isso, eu posso aqui, ó, considerar essa parte aqui, ó, como sendo uma corrente elétrica. Então, ficaria I de corrente vezes L vezes B. E aí a ordem dessas letrinhas, né, desses fatores, não afetam o resultado, não afetam o produto. Então, eu vou apagar isso aqui para não te confundir. Isso foi só para te mostrar por que na nossa equaçãozinha aqui de baixo aparece esse I no lugar do V e aparece esse L aí também, tá bom? Então, B, I, L, seno de θ é a força magnética que atua sobre um condutor retilíneo. Bom, agora, se um condutor, por si só, já gera um campo magnético, 2 condutores percorridos por corrente geram 2 campos magnéticos, confere? Então, o que é que a gente pensa? Imagine que eu tenho 2 fios, um pertinho do outro, 2 fios paralelos, e aí cada um é percorrido por uma corrente. O que vai acontecer é que o campo magnético de um vai exercer uma força magnética sobre o outro condutor, e vice-versa, podendo fazer com que esses fios se atraiam ou eles venham a se repelir. Então, além de existir força magnética de um campo magnético externo, produzido por um ímã, sobre uma carga ou sobre um condutor percorrido por corrente, também é possível fazer isso usando apenas 2 fios. Vamos ver como é que seria. Então, nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Você tem aqui... Eu vou acompanhar a leitura, não é?
Força magnética entre dois fios. Considere dois fios paralelos de comprimentos iguais a L, separados por uma distância D e percorrido pelas correntes I1 e I2. Elas não necessariamente têm que ter o mesmo valor não, tá bom? Pode ser diferente sim. Então vamos imaginar aqui, inicialmente, a gente vai fazer duas análises, como você está vendo, mas vamos começar inicialmente aqui, ó, com condutores que são percorridos por correntes no mesmo sentido. Então você imagina aqui, ó, esse condutor aqui do lado esquerdo está sendo percorrido por uma corrente que é para cima. Então ele vai criar um campo magnético. Dona, joga na tela aberta aqui para eu mostrar isso aqui. Finge que isso aqui é um condutor, tá bom? E que esse condutor está sendo percorrido por uma corrente para cima. Então, ó, se a corrente é para cima, ele cria um campo magnético no sentido da mão direita. Lembrou da outra aula? Olha, regra da mão direita. Então, desse lado aqui, ó, nós temos um campo magnético vindo em minha direção, certo? Em minha direção. Agora imagine que eu coloquei aqui outro fio aqui do lado, onde tem um campo vindo nessa direção. Aí, regra do tapa, olha só. Se tem um campo vindo nessa direção e a corrente está subindo, posicione a mão com a regra do tapa, que você vai ver que uma força vai puxar esse fio para esse lado. Só que ao mesmo tempo que o primeiro fio estava atraindo esse fio está atraindo o segundo. Pela mesma explicação, esse aqui cria um campo magnético nessa região, que atua sobre o fio que está desse outro lado, criando também uma regrinha do tapa, empurrando para lá. Então você acaba tendo uma força de atração entre esses condutores, como a gente viu na nossa figura. Vamos voltar para a figura? Então olha aí. Agora, que situação, enquanto você observa a figura, pense, que situação a gente teria dois fios sendo percorridos por correntes no mesmo sentido e que fossem paralelos? Uma aplicação disso está na fiação que tem nos postes, que geralmente são 4 fios. Desses 4 deles são percorridos por correntes no mesmo sentido. Aqui vale salientar um detalhe. A corrente que passa nesses exemplos que eu estou citando aqui dessa análise são correntes contínuas. Na fiação dos postes a corrente é alternada, então essa força também se alterna de sentido. Mas enfim, se eu tiver correntes indo para o mesmo lado, os dois fios tendem a se aproximar. Então é inteligente que a gente coloque algum tipo de estrutura para garantir que esses fios não serão atraídos. E aí, por mais que a corrente no fio dos postes sejam alternada, elas alternam simultaneamente. Então, ou as duas estão para cima, deixa eu pegar aqui, ó, ou as duas estão para cima, ou as duas estão para baixo. Sendo no mesmo sentido, né, elas se alternando, sempre vai ter uma força de atração. Então é bacana colocar uma estrutura no meio que não deixe esses fios se atraindo, fazer com que eles se toquem, tá bom? Agora, se a gente tiver os fios sendo percorridos por correntes que são para lados opostos, aí a gente vai ter uma repulsão. A análise é a mesma da regra da mão direita, junto com a regra do tapa, como a gente acabou de analisar, e você vai ver isso agora nessa próxima ilustração. Então, ó, quando as correntes são em sentidos opostos, aí a gente tem uma força de repulsão. Mas é claro que você está vendo que existem equações aqui no nosso material. Para que servem essas equações? Justamente para a gente medir o valor dessas forças. A equação não é um bicho de sete cabeças. É importante que você entenda interpretá-la, certo? Fazer uma boa leitura da equação. Vamos ver a equação. A força magnética ela vai ter uma parte que é constante, que é essa primeira partezinha aqui, ó. Essa primeira parte aqui, certo? Que é esse μ sobre 2π. O π é o 3,14 que você conhece. O μ é a permeabilidade magnética do meio, que a gente já viu em outra aula, corresponde a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, se estivermos nos referindo a um campo magnético que se esteja se propagando no vácuo, certo? Mas é uma constante. Uma outra, enfim, vai ser uma constante. O enunciado de uma questão que precisasse fazer essa conta teria que te dizer essa informação. Aí na segunda fração nós temos I vezes I sobre D. Esse I, I1 e I2 são exatamente as correntes que passam pelos fios e D, a distância entre os fios. A letra L que finaliza o nosso rascunho, na nossa equação, representa o comprimento do fio. Então, observe que essa força ela é diretamente proporcional ao produto das correntes. Então, correntes cujo produto seja maior criam forças maiores. Também é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Fios pequenos geram pouca força, fios maiores geram mais força. E é inversamente proporcional à distância, uma vez que quanto mais perto, mais intensa fica essa força. E aí, com essa fala, a gente encerra essa parte de
forças de atração ou de repulsão entre fios percorridos por corrente elétrica que geram campos magnéticos. Para fechar e você perceber a utilidade dessa informação, a gente vai conhecer um pouco sobre o funcionamento dos motores elétricos. É uma grande aplicação do conceito de força magnética. Vamos lá? Aqui nessa ilustração, desculpe a garganta ruim, mas aqui nessa ilustração nós temos o esquema de um motor elétrico. Os motores, basicamente, eles são assim, ó. Você tem aqui um campo magnético, nesse caso, criado por dois ímãs, né, um polo norte e um polo sul. Interessante você perceber que esse ímã da esquerda, esse vermelho, ele não só tem polo norte, ele tem um polo sul, só não está desenhado na figura, tá bom? Para você depois não achar que o professor se equivocou e desenhou um ímã que só tem um polo. Não, todo ímã tem dois polos, apenas foi desenhado o polo que estava sendo interessante para a gente. Então são dois ímãs, cada um com sua polaridade invertida, criando um campo magnético uniforme entre eles dois, representados nessa ilustração por essas setinhas azuis que você está vendo aí. Nós temos então uma espira. Essa espira ela é quadrada, ela é retangular, formada por um fio que está pintado em duas cores, o vermelho e o azul que você está vendo. Aqui embaixo nós temos uma bateria que vai gerar a diferença de potencial para produzir a corrente elétrica. A corrente está vindo aqui pelo polo positivo, certo? E aí ela vai subir. E aqui, ó, não sei se vai ficar legal de você ver na sua imagem, porque a resolução dessa imagem não é tão bacana, mas perceba que há aqui, ó, nesse intervalo, certo? Perceba que há uma separação. Esse círculo, ele não é contínuo, ele é aberto aqui e aqui em cima, tá bom? Então é isso aí, ó. Deixa eu apagar isso aqui para você ver novamente. Reduzir aqui o zoom, pronto. Então esse positivo aqui, ó, ele está conectado a essa curvazinha de cima, que por sua vez está conectado ao fio azul, e o lado negativo está conectado ao fio vermelho. Então nós vamos ter uma corrente passando aqui nesse sentido aqui, ó. Quando a corrente está passando por aqui, a gente faz uma análisezinha aqui da regrinha do tapa novamente. Nós temos a corrente nesse sentido, nós temos o campo nesse outro sentido. Então, imagine que você está colocando a sua mão direita para analisar a regra do tapa. Os 4 dedos vão apontar na direção do campo. Quando você colocar o polegar para esse outro lado, você vai perceber que vai surgir uma força que é para baixo. Então, tem uma força empurrando esse lado para baixo. O oposto acontece se a gente analisar aqui. Ó. Se a corrente foi por esse lado, ela voltou por esse sentido. Mas o campo continua para esse lado. Então, significa dizer que a força magnética vai ser para cima. Como para cima? Regra do tapa, novamente. Bote os 4 dedos para o lado direito da sua tela. Agora, imagine que o seu polegar está apontando para fora da tela. Então, a palma da sua mão vai ficar voltada para cima. Tá bom? Então, você vai ter, simultaneamente, nesse nosso problema, uma força empurrando esse lado para cima e uma força empurrando esse lado aqui para baixo. Certo? O que vai causar uma rotação nesse eixo. Pronto, então nós temos um motor. Uma outra coisa importante de se analisar nesse caso é que não existe força nessa parte aqui. Por que, professor, que não tem força aqui? Porque quando ele está passando por aqui, a velocidade está no mesmo sentido do campo. Certo? Então, quando a velocidade está no mesmo sentido do campo, nós não temos força magnética. Então, isso vai fazer girar o eixo, e o eixo, por sua vez, vai girar o mecanismo que a gente gostaria que girasse, né? Enfim, o motor serve para isso. Agora, para aprimorar esse motor, né, e deixá-lo mais eficiente, foram surgindo outras possibilidades. Aqui a gente já tem um ímã bem mais poderoso, mas é a ideia do mesmo mecanismo. Aqui, as forças estão invertidas, comparadas com a primeira figura, justamente porque a polaridade está oposta, tá bom? Então, a polaridade está invertida. Aperfeiçoando mais esse motor, a gente teria essa situação aqui. Cada partezinha dessa, deixa eu pegar uma cor aqui bem chamativa, aqui como esse verde. Ó, observe que essa figura aqui, ó, ela forma aqui um retângulo, tá vendo? Ela passa lá por trás. E aí se encontra com isso aqui, ó. Pronto. Então nós temos uma espira nesse sentido, uma outra espira nesse outro sentido, outra espira nesse outro sentido, e aí você já percebeu que essa figura cilíndrica, ela é uma composição de diversas espiras. Então todas elas estão somando as forças que cada uma produz
para deixar o motor mais forte, mais poderoso. Então não é uma, duas, três, quatro espiras, são milhares de espiras que constituem um motor elétrico. E tudo isso, no final das contas, passou a constituir uma situação assim bem mais cheia de coisas, né, como você vê aqui. E aí é isso que faz acontecer. As espiras, por exemplo, estão dentro dessa partezinha aqui central, certo? É aqui onde estão as espiras que vão sofrer a interferência do campo magnético. Talvez você se pergunte, certo, e onde é que estão os ímãs aí dentro? No caso de um motor, ele não tem ímã, o ímã natural. Ele tem outras bobinas, como você vê aqui desse lado, chamado de estator, que estão exatamente ali para criar o campo magnético. Então a função delas é criar o campo magnético que vai interagir com as espiras móveis para gerar uma força magnética de rotação desse motor. E aí, o que é que você achou desse tema? Muito complicado? Não, né? Bem simples. Fique só atento à regra do tapa, que deve ser feita com a mão direita. Agora, para você, bons estudos. É isso. No nosso próximo encontro, a gente vai conhecer um pouco sobre a produção de eletricidade a partir da variação do fluxo magnético, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!